perceber melhor a história de Angra do Heroísmo, convém observar a cidade de fora para dentro, isto é, do mar para a terra. Vamos ao encontro do historiador Maduro Dias para saber mais. Já a seguir, terceira dimensão. Praças, largos e ruas da cidade foi o tema deste ano da comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos. A Vitec acompanhou o historiador Francisco Maduro Dias numa visita ao centro de Angra do Heroísmo, que nos mostrou a cidade de fora para dentro, isto é, do mar para a terra. Outra perspectiva para conhecer melhor o local onde vive. Nós temos em Portugal muito é apreciar quase como em adoração o património construído. E, portanto, deixa de ser uma sala de jantar onde se janta para ser um espaço século XVIII com uma mesa barroca e nós chegamos lá e olhamos, mas não jantamos. Ou é um castelo em que a gente refere alguns primores da arquitetura, mas não se conversa sobre o que era o conceito de defesa e de ataque dessa época. Ou seja, nós não imaginamos o espaço vivido e com isso matamos a parte mais interessante do património, porque na realidade, quando ele é construído, é um castelo para defesa, é uma igreja para rezar, é uma câmara municipal para servir de autarquia, é uma praça para as pessoas se juntarem e, portanto, ou a gente põe gente nas coisas ou isso não existe. O património é para ser vivido, usado e sentido. Esta é a mensagem que o historiador Francisco Maduro Dias quis deixar numa visita interpretativa ao Centro Histórico de Angra do Heroísmo, realizada no âmbito do Dia Nacional dos Centros Históricos. O que eu pretendi aqui deixar muito vincado na cabeça das pessoas foi que o património construído é a casca, aliás em espanhol diz-se o casco histórico. O património edificado é o lugar onde se desenvolvem ações e vidas. E se nós queremos salvar o património cultural construído, temos que encontrar vidas que sejam compatíveis com esse património. Portanto, só sabendo como é que estes espaços eram vividos, porque é que estas casas eram construídas assim, porque é que as igrejas e as praças e as ruas e os largos são como são, mas eu poderia explicar do ponto de vista arquitetónico. Eu tentei explicar foi do ponto de vista das vivências das pessoas. Coisas que aconteceram, razões das ruas serem assim ao assado, de tal maneira que as pessoas percebessem que quando aquilo que nós chamamos hoje em dia património foi construído, não foi construído para ser património. Foram igrejas para se rezar, castelos para defender, casas para morar, lugares para comer, armazéns para guardar batatas. Isto não é para ser observado, é para ser vivido. E também não é para ser consumido no sentido muitas vezes contemporâneo em que a gente consome e passa adiante. Isto é para ser visitado tantas vezes quantas as necessárias, porque é a nossa identidade. Com uma frente para cada um construir a sua casa com um certo número de palmos. Se pensarmos que a cidade de Angra é provavelmente uma das primeiras, se não a primeira cidade, em que rigorosamente nunca houve uma muralha a rodear, isto feito a 100 anos da Cerca Nova de Lisboa e a 100 anos da Cerca Nova do Porto, e ainda numa altura em que Portugal inteiro tinha todas as suas cidades, estou a falar de Trancoso, estou a falar de Chaves, estou a falar de Elvas, todas as cidades portuguesas de onde vieram as pessoas para cá, eram cidades muralhadas que fechavam as suas portas. Estas nunca tiveram propriamente isso. Esta é a das primeiras coisas que fazem é arranjar uma rua direta ao mar.
uma iniciativa do município de Angra do Heroísmo que este ano teve como tema praças, largos e ruas da cidade. Portanto, o que nós temos vindo a fazer, já o ano passado fizemos um pouco, é dar a conhecer o património visitando e discutindo, digamos assim, mesmo no meio da rua. Eu acho que é uma maneira muito interessante de dar a conhecer a história, visitando-a, podendo discutir, trocar ideias e é não só importante para quem cá vive, mas também especialmente para quem nos visita, especialmente nesta altura que nós temos tido bastante afluência de espanhóis e americanos e, portanto, e não só, e de outros turistas também, e isso é importante haver este dinamismo em torno do património e do nosso centro histórico, no fundo, é aquele que nos permitiu esta distinção, sendo a primeira cidade do país como reconhecida pela Unesco. Já ninguém se lembrará disso, mas havia umas peças em madeira que nas fotografias antigas aparecem, umas peças em madeira desta altura, que rodavam por baixo toda a varanda e que garantiam que quem estivesse aqui em baixo não via nem a bota nem a canela. O problema é que a madeira apodrece. E, portanto, e aí há uns anos atrás, enfim, com as saias a subirem da maneira que subiram, não havia... Ou ficava tudo fechado ou então não valia a pena. Mas não deixa de ser interessante que há fotografias antigas, o que é curioso é como é que esse ecrã, que eu falei desde o início, que é a fachada, vai sendo mudado para corresponder a maior participação da festa pública, mas por outro lado também tapando o que não interessa ser mostrado. Ou seja, ali tapava quase tudo, neste caso tapava pelo menos o que era essencial. Ao todo, a visita reuniu meia centena de pessoas, tendo em conta o número e o entusiasmo demonstrado em cerca de 2 horas de passeio. Francisco Maduro Dias considera haver público interessado nestas matérias, incluindo os próprios terceirenses. Cada vez mais me convence que são. E nunca me canso, porque o que eu sinto de facto é uma enorme ignorância, que não é culpa de ninguém em particular, é uma questão geral. Nós habituámos-nos durante muitos anos a que havia avós e tios e bisavós e sobrinhos e pessoas mais velhas que passavam adiante e, portanto, a escola completava isso. Acontece que hoje em dia a avó passou a ser a televisão, a escola passou a ocupar praticamente todo o tempo de vida das crianças e as crianças, quando chegam a casa, os pais já não estão para lhes estar a contar nada, porque os próprios pais também estão de tal maneira envolvidos no cotidiano, também não têm tempo para lhes contar o pouco que ainda se lembram. Quer dizer que o dramático, no fim de contas, não é que não há vontade. O dramático é que temos que reorganizar e reconfigurar a forma de transmitir geracional, porque essa sim é que se quebrou bastante. Esta Rua da Palha ganha muita força, sobretudo porque se pensarem que a rua essencial para o comércio era a Rua Direita, que a rua essencial para o fornecimento para as armadas era a Rua São João, era preciso levar essas coisas. Esta rua, durante mais de 300 anos, 400 anos, pelo menos, foi a rua onde havia palha na rua por uma razão. É porque quase tudo o que era cocheiras e carros de bois, etc., estavam instalados aqui. O grupo, constituído por várias gerações e diferentes nacionalidades, foi motivado também pelo saber e pela capacidade de comunicação do historiador. A minha maior preocupação é como é que se consegue transmitir uma mensagem que dê sentido para essas diferentes gerações e essas diferentes nacionalidades. Aí é que é o complicado, mas mesmo assim penso que resultou bem. As pessoas gostam, as pessoas têm curiosidade de saber. Cada vez mais me convenço, o problema está onde é que nós encontramos os palcos para a passagem desse saber, como eu disse. Por aqui fora era
todo ao viver. E agora pensem outra vez na cidade, como eu vos disse. Nós começámos na praça onde havia touradas. Isto era uma cidade, como eu costumo dizer, capital provincial de um império que se estendia desde a Europa até Nagasaki. Os pontos principais de apoio procuravam reproduzir as atividades nobres, comerciais, de ostentação da capital, que era Lisboa. Entre a praça, a alfândega, as ruas de comércio de um império que se estendia até ao Oriente, até à catedral e à rua onde se mostravam os novos cavalos que se tinha, tem-se toda uma vivência perfeitamente adaptada àquilo que é este casco, que era o século XVI, XVII e XVIII, quando esta cidade foi construída. Assim, o Centro Histórico de Angra do Heroísmo foi visitado desde a Praça Velha à Igreja da Sé, passando pela Rua Direita, Marina de Angra, Rua de São João e Rua da Palha, realçando o ontem e o hoje de um património que é de todos e para todos. Espero que tenham gostado. A 28ª Semana Académica tem início oficial marcado pelo tradicional desfile académico. O evento tem lugar dia 9 de abril, às 13 horas, em Angra do Heroísmo. Sai do Alto das Covas, percorre toda a Rua da Sé e terminará na Praça Velha. Trata-se de uma organização da Associação Académica do Campus de Angra, que dá a conhecer mais informações na agenda municipal ama.cmh.pt. São 3 dezenas de fotografias em exposição da Igreja Matriz de São Sebastião, antes, durante e depois da intervenção de restauro a que foi sujeita a partir de 1964. A mostra está patente ao público na Junta de Freguesia, de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas e segundas-feiras, das 9 às 17 horas e das 20 às 22 horas. A entrada é livre. O Terceira Dimensão regressa amanhã e conta consigo aí desse lado em azorestv.com. Beijos e abraços.